Então, vamos lá. Senti de fazer um vídeo compartilhando mais especificamente como que eu tenho percorrido um caminho de estudo sobre o espiritual e o material nessas diversas correntes de pensamento pelas quais eu já passei nesses 12 anos de prática e pesquisa, que são talvez meus 12 anos iniciais. Eu tô sentindo alguma coisa nesse sentido, assim, parece que eu tô saindo de uma fase inicial, que parece que é longa, mas não é, né, de contato inicial com aquilo que me bagunça, me motiva, me instiga intelectualmente e existencialmente. E aí, nesse processo, eu vou começar talvez contando por uma história cronológica, linear, sobre os autores que ainda, né, na verdade, sobre as linhas de pensamento que ainda me afetam e que compõem a minha produção de pensamento clínico, que dizem respeito da prática clínica que eu pratico. Então, a começar pelo pai, né? Pelo pai que foi o Jung na minha vida. E o que eu acho mais interessante do Jung nessa história toda, que hoje, por exemplo, que eu estou no campo mais institucionalista, da esquizoanálise, eu vejo um nariz virado para tudo que possa ser junguiano, pela alegação de que o Jung é estruturalista, que o Jung determina, a partir da teoria dele dos arquétipos, estruturas sobre o psiquismo. E vamos pensar, né, e também inspirada pela Amnéris, vou também deixar o vídeo da Amnéris aqui, onde eu vi ela falando sobre isso, que o Jung, ele nunca quis junguianos. Então a Amnéris, por exemplo, ela defende isso. Como que ele é estruturalista se ele nunca quis defender uma estrutura conceitual sobre o psiquismo? Então, o que o Jung estava fazendo era estudar ele mesmo. Ele estava se debruçando sobre a própria existência dele e sobre os encontros que ele vinha empreendendo, né? Encontros clínicos, passando pela experiência que ele teve com a esquizofrenia, porque o Jung teve esse contato com os esquizofrênicos, com a produção artística dos esquizofrênicos. E é ali que o Jung, ele percebe que essas pessoas, elas desenham símbolos que correspondem a elementos míticos que não são nem do espaço, nem do tempo de vida, de experiência vivente daquela pessoa que desenhou, que expressou. E aí, com isso, ele dá um grande salto na compreensão do que é essa existência, vamos dizer assim. Eu nem uso mais assim do que é humano, porque já falando do que me influencia hoje enquanto produção de pensamento, de conhecimento, que a gente prioriza uma ideia de que o que a gente está criando é humano, né? Como se a gente só estivesse pensando nesse lugar humano como central na produção de conhecimento, e que já não é mais algo que eu creio antes não tão com tanta clareza, mas hoje com mais clareza por causa das ecofeministas. Enfim, vou chegar lá, mas o fato é que o Jung, ele conseguiu perceber esse alargamento de fronteiras, né? Ele consegue perceber que um indivíduo, ele acessa algo que não é só da sua experiência individual, e que ela diz respeito a uma experiência de coletividade, e não só de coletividade, mas que a lógica de linearidade do tempo, ela fica descabida, porque é de um outro tempo, de uma mitologia que não corresponde ao contemporâneo daquele ser. Então ele já começa a falar de um alargamento das fronteiras entre o que é
corpo e o que é esse algo imaterial e que vai sendo debatido como psíquico. Esses pensadores da psicologia, da clínica, da psiquiatria, eles foram se debruçando de alguma forma sobre eventos que também eram espirituais, sobrenaturais, né? Só que para o modo de vida ocidental, acessar esses conhecimentos sempre foi do campo do assombroso, do vamos controlar as variáveis para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Então eu noto que com isso há um distanciamento. Então já estou falando do contemporâneo, da minha experiência de produção de conhecimento. Eu vejo que há um distanciamento do encantamento na produção de conhecimento do psíquico ocidental a partir desses pais, né? Desses pais da psicologia. Algo que o próprio Jung afirmava como limitador do tempo onde ele era vivente. O Jung ele tem muitas afirmações, ele diz do adoecimento do homem contemporâneo, né, no contexto ocidental. Ele fala muito disso. Esse homem contemporâneo ele está distante do primitivo. Ele usava muito isso, né? Esse termo primitivo, que hoje fica equivocado pela possibilidade de conhecimento que a gente tem, pela abertura de consciência que a gente tem, pelo acesso que a gente tem, que por todo esse regime colonial capitalista não era possível ao Jung acessar, ainda mais no contexto europeu, como era o dele, científico, branco e tudo mais. Então ele tem equívocos de linguagem ao afirmar que os homens primitivos, referindo-se aos aborígenes, aos africanos, ele vai dizendo nesse tom, num tom de separação, eles acessam, mas ele está dizendo sobre uma limitação desse homem ocidental, branco europeu. E ele diz sobre essa limitação enquanto algo que produz o adoecimento. Porque nessa limitação, o humano não acessa todo o seu potencial criativo. Então eu acho que isso é um legado inegável do Jung. Ele conseguiu, a partir dos limites da sua própria experiência existencial, que reverbera em nós até hoje, criar essa compreensão do que é produtor de adoecimento psíquico no Ocidente. E que se confirma. Quando a gente está falando de antropoceno, quando a gente está falando de um mundo em colapso, se confirma. Porque esse distanciamento que se tem do cosmos, esse distanciamento que se tem numa produção científica em que o homem está no centro, em distanciamento de todo esse cosmos, isso faz o homem colapsar, né? Porque, como Ailton Krenak diz, não é o mundo que vai colapsar, a natureza. A natureza está aí, a natureza é selvagem, ela se reinventa, mas o homem vai colapsando. Então, acho que esse legado não dá muito para tirar. E também o fato de ele já dizer assim, Freud, não é só essa mitologia que contempla as nossas psiques. Mas por ele recorrer às mitologias, isso cria uma conotação de um estruturalismo, como se houvessem modos muito binários, dualizantes, para se dizer do que é humano. Então ele cria ânimos e ânima, sombra e persona. Ele alimenta a lógica da consciência, do inconsciente. E ele faz ali o que é possível e que é necessário, porque a gente ainda é muito dualizado, né? E aí cada junguiano vai fazendo o que lhe cabe a partir disso, né? Cada junguiano vai cumprindo essa continuidade com o legado do Jung, quase às vezes como uma seita de continuidade às palavras do pai, né? Ou na possibilidade de reinvenção.
Então, aí eu me afirmo em junguiana, assim, porque eu me vejo numa direção, inclusive, de corpo, de como se colocar diante do conhecimento no nível corporal, que é de, olha só, não vou estudar só isso daqui, não. Eu vou lá para outros lugares, eu vou inclusive para antropologia, né? Que é como eu tenho experimentado a minha vida junguiana, enfim, que não é só junguiana, que talvez nesse sentido eu siga a orientação do Jung, de não se restrinja a uma única linha de saber para se entender o humano, né? Eu não passeei muito pelo Freud, recentemente que eu comecei a acessar o Freud, acho que o Freud contribui muito para a gente se entender no campo dos relacionamentos densos, das fantasias produzidas no campo do amor, do eros, né? Essa lógica ainda densa que nossos corpos carregam de objetificação, de amor a partir do objeto, do amor a partir das nossas fantasias. Eu acredito que é um legado interessante que por vez ou outra eu acesso no manejo clínico. Eu passei por um percurso pelos corporalistas. Isso foi um lugar que eu percorri porque eu fui entendendo que todos esses saberes junguianos, seja lá mais o que fosse, eles me levavam muito para a cabeça. Que nada e que não daria para eu viver essa experiência existencial se fosse nesse lugar única exclusivamente. E aí eu ainda acho que há uma continuidade de uma produção de conhecimento a partir desse legado que eu vinha acessando, que é desse modo contemporâneo, colonizador, que nossa super contemporânea Sueli Ronick nos fala de um inconsciente colonial capitalístico, um inconsciente colonial cafetinado, né? Ela fala desse lugar que a gente deixa para o cafetão tudo que é de melhor, né? Todo o nosso potencial criativo. Então, o quanto que esse inconsciente nos atravessa e que eu faço um link com isso, relacionando esse inconsciente que toma todo o nosso corpo, mas que nos faz super investir em uma lógica fisiológica, cognitiva de neocórtex, que aí os corporalistas muito bem sabem falar sobre isso. O quanto que na produção de adoecimentos a gente adentra esse campo da produção de adoecimentos por um super investimento de neocórtex, por um distanciamento do corpo, por um distanciamento de outros fluxos fisiológicos mesmo. E aí, já dizendo do quanto que não está distanciados os fluxos energéticos, afetivos, do fisiológico. Então, eu vejo que até numa busca de conhecimento do que é que esse homem, esse modelo de homem ocidental branco, ele vem produzindo um adoecimento e como que é que a gente sente esse adoecimento? E no corpo é assim, num distanciamento corporal, numa mente que fica no neocórtex, no sistema de luta e fuga, que isso é muito relevante para os nossos corpos, tomados pelo regime colonial capitalista. Então a gente fica numa lógica de luta e fuga constante, e aí isso reverbera em diversos adoecimentos, em diversos estados difíceis, né? Para que outros fluxos apareçam, para que outras redes afetivas se deem. Então, no neocórtex, a gente fica numa frequência de conquista, de defesa de território,
de defesa da própria sobrevivência, de ataque para se defender, de ataque para conquistar. Então é o corpo do sistema colonial capitalista, né? Então as práticas corporalistas, elas têm o seu lugar de desvio justamente aí, por a gente poder acessar um outro lugar de cognição, inclusive, né? Então são muitos os pensadores, né, e pensadoras e pessoas que me permitem produzir conhecimento. Hoje eu vou me ater a essa esteira mais da psicologia, vamos dizer assim, mas não é apenas, né? Eu fico visualizando o quanto que eu já aprendi com mulheres indígenas, por exemplo. Então, depois eu adentro nesse ponto, assim. E aí, falando do meu contexto mais atual, quando eu chego na esquizoanálise, quando eu chego no mestrado em psicologia institucional, é entendendo um corpo feminino que nasceu como mulher, que tem uma estética feminina, que é visto desse lugar, só que é um corpo que ao mesmo tempo não se encaixa completamente nessa ideia de mulher. É um corpo que de algum modo circula pelo mundo desviando do que se espera desse corpo. Então é um corpo que sente que deveria ser de um determinado modo, mas que esse corpo não se conforma e entra em vários colapsos. Essa é a minha vida, em vários colapsos e várias desterritorializações. E vai se territorializando em lugares diversos do que se esperam, do que eu mesma, tomada por esse regime, vou dizendo, eu devo, nossa, tem alguma coisa que me faz ter que ser assim. Como assim? Aí tem essa outra parte, como assim? Você não tem. Isso não é você, né, como mulher. Existe uma outra mulher aí, existe um ser que não se encaixa nessa lógica do que se espera de modo de se relacionar, do que se espera do modo de se portar, do modo de se colocar no mundo, de como se estabelece as relações íntimas, de como se é numa relação afetiva sexual, de como se é na relação com família, na relação como mãe, na relação com trabalho. Então, percebendo essa inquietação insistente e rebelde, digamos assim, eu chego realmente na esquizoanálise. E eu acho bem interessante o que o Deleuze e Guattari propõem, sobretudo, né, no Antiédipo, e eles chegam a falar em conversações, em um livrinho pequenininho, olha, o Jung, ele estudava os psicóticos, porque o Antiédipo é dizendo assim, olha, o Freud, ele pensa a neurose, ele pensa a psicose a partir da neurose. Então, como que é pensar a neurose a partir da psicose? Como que é pensarmos, então, enquanto neuróticos, ouvindo o que a psicose tem a nos dizer? E aí, eles já estão falando de um alargamento de fronteiras, de um estreitamento entre mundos, de uma possibilidade de esses mundos díspares do que é irreal e do que é real, eles conversarem. Só que isso é assustador para um sistema rígido de um inconsciente colonial capitalista, que esse é um conceito da Sueli Ronick. E no fim das contas, assim, é assombroso, só que existe essa tendência a buscar essa uma outra coisa, né? Assim, a gente tem esse endurecimento que se assusta com essa possibilidade de interlocução entre mundos, e aí já falando de espiritualidade, interlocução entre seres, entre humanos que conversam com seres não vivos, com pessoas mortas, de humanos que conversam com os animais. Tudo o que para algumas culturas
para algumas pessoas de origens não brancas, para os indígenas da nossa terra Brasil, né? Assim chamado de Brasil, já é muito comum. Para os povos Banto, Congo, que eu acesso através da minha conexão com a Umbanda, já é muito comum conversar com mortos, né? Eu gosto dessa expressão alargamento das fronteiras. Para os povo Banto Congo, a fronteira entre esses mundos é Calunga. Então essas fronteiras, enquanto um oceano onde estão os mortos que estão em diálogo com os vivos. E esses vivos que podem conversar com esse oceano esse infinito. E olha que interessante, né? Como que esses pré-julgamentos dos pensadores, das linhas de pesquisa, das linhas de pensamento, isso nos limita, né? Recentemente, através da orientação do meu analista junguiano, o Fabrício Moraes, ele me indicou o Bion, um psicanalista que fala dessa condição infinita do psiquismo, de elementos pré-simbólicos. Ele está falando sobre esse algo que a psicanálise, de onde ele partiu, ela não foi capaz de dizer, porque o Freud não tinha essa condição. Mas ele acessou isso e ele vai propondo uma linha de pensamento que considera esse alargamento, essa conversa com esse infinito, né? Existe esse infinito, finito e infinito. Ele usa esses termos. Então são termos que é bem interessante perceber que existem várias correntes tentando falar disso, né? Então, o que eu estou apresentando é mais ou menos a minha, né? A minha vibe nisso tudo. Que hoje me interessa muito, talvez como um posicionamento político como mulher, esse debate das ecofeministas, né? De como essa produção científica, ela tem tido esse distanciamento desses outros mundos por conta de um modo de se fazer ciência que tem como modelo um tipo de ser, né? Um tipo de ser que é o tipo dominante, é um tipo de pensamento dominante. Então, nessa proposta ecofeminista, assim, como que todos os agentes aí poderem participar, né, dessa produção de conhecimento. Aí já são outros 500, acho que por hoje aqui, nesse feriado, que eu me propus a debater um pouquinho e compartilhar aqui, já é o suficiente, assim, para talvez compreender como todas essas linhas de produção de conhecimento, elas vão criando interlocução no meu corpo e exercendo influência na minha prática, tanto clínica como mulher, né, de como eu me coloco no mundo.